Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou agora, na sede da CBF no Rio de Janeiro, a convocação do técnico Tite dos 26 jogadores que disputarão, a partir de agora, né, daqui 2 semanas, a Copa do Mundo do Catar. Lembrando que, ao contrário das outras Copas, sempre em junho, julho, né, a Copa agora vai ser em novembro, dezembro, por causa do clima lá no Catar. E olha, dentre os 26 jogadores, pela primeira vez, sempre eram 23. A partir de agora, de 2022, a FIFA liberou para 26 jogadores, o que eu acho que é sensacional. O Tite, nos seus 26 jogadores, para mim, não teve nenhuma novidade. Eu vinha batendo na tecla que o Daniel Alves ia ser convocado, e foi mesmo. Então, para mim, não é novidade. Vi aí pela internet, estava acompanhando pelo Twitter e tal, muita gente questionando. Ah, o cara tem 39 anos, gente. Assim como ele jogou nas Olimpíadas e vinha sendo convocado pelo Tite, os laterais da seleção não jogam na linha de fundo, não são laterais de linha de fundo e cruzamento, porque o Tite joga com dois caras abertos lá. Eles são, como o Tite chama, de laterais construtor. E tecnicamente, eu acho que ele é até melhor que o Danilo, embora eu entenda que o Danilo vai ser o titular. Mas não vi nenhuma aberração. Os três goleiros normais, Marquinhos, Thiago Silva e Militão normal na zaga. Tinha dúvida de quem seria o quarto, né, zagueiro aí. Foi o Bremer da Juventus, que tinha sido convocado na última convocação também. No meio-campo, os volantes para mim foram os normais: Casemiro, Fred, Fabinho e Bruno Guimarães. Todo mundo tá falando, escrevendo, ele não falou isso, o Tite, que o Felipe Coutinho, por causa da lesão, não foi convocado. Eu entendo que ele não seria convocado, seria o Everton Ribeiro que foi. Escrevi isso ontem, antes de ontem. O Felipe Coutinho está no seu time, depois de amargar muito tempo reserva no Barcelona, está na reserva do time na Inglaterra. E agora teve uma lesão ainda. Mas entendo eu que não foi pela lesão que ele não seria, na minha opinião, né? Então, o Everton Ribeiro, para mim, tá. E aí você pode falar dos atacantes convocados. A novidade foi o Martinelli, que eu tinha dito, pegar aí que eu escrevi lá no Twitter, que eu acredito que estava concorrendo pela fase do Firmino, apesar de ter voltado melhor e tal. Mas acho que houve uma mescla maravilhosa de jogadores experientes, prontos, com jogadores jovens e prontos, né? Muitos deles que jogaram e foram campeões, medalha de ouro na Olimpíada. Vou falar dos 26 jogadores, vou analisar tudo direitinho, mas convido vocês antes a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Tem vídeo do novo Paulistão de 2023, da Série A2 de 2023, da Série A3 do Paulista 2023. Fiz vídeo ontem da última rodada da Série B. Cruzeiro campeão, rebaixou o CSA, Bahia e Vasco também subiram, enfim, tem tudo lá para vocês. Dê o seu like, ative o sininho e vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR. Bom, gente, vamos falar dos 26 então, falando jogador por jogador. Nos goleiros, os três, duvido que alguém tinha alguma dúvida. Cheguei a ver no Twitter que o Cássio, o Cássio está em grande fase no Corinthians, é inegável. O Cássio é um personagem, para mim é o maior goleiro da história do Corinthians. Não vi o Gilmar, não vi os caras lá do passado. Tô falando de quando há 31 para 32 anos que eu trabalho no jornalismo esportivo, e mais um tempo de moleque e tal, dos goleiros que eu vi no Corinthians, para mim é o maior nesses 32 anos de jornalismo esportivo. Mas, o Alisson vive, que vai ser o titular, vive grande momento há anos, né, no Liverpool. O Ederson vive grandes momentos há anos no City. E o Everton vive grande momento há anos também no Palmeiras, que vem conquistando tudo, gente. Então esses caras, no último ciclo olímpico, nos últimos 4 anos, né, eu vi até o Kleber, o auxiliar do Tite, falando que nesses 4 anos foram 50 jogos, né, 84 atletas convocados. Aí você vai lembrar do Santos, do Flamengo, que era do Atlético Paranaense convocado, do Everson, do Atlético Mineiro convocado, enfim, você vai lembrar alguns goleiros convocados. Mas esses três, Alisson, Ederson e Everton, dúvida nenhuma, dúvida nenhuma. Nas laterais, para mim, ele fez o teste com o Militão poderia não sei o quê. Mas quer queira ou quer não, é uma improvisação que ele testou uma vez, gente.
Você acha que num ciclo de 4 anos ele testou e sabe do potencial se precisar do Militão? Já lá no São Paulo, lá atrás, ele já jogava de lateral, gente. Então não é nenhuma novidade. Se alguém tiver alguma, o Danilo ou o Daniel Alves tiver uma lesão ao longo da Copa, ele pode colocar ali, pode. Mas não vai improvisar depois de um teste. E todo mundo sabe a qualidade do Militão fazendo a zaga, fazendo a lateral pela direita, ou o zagueiro pelo lado direito. Mas Danilo e Daniel Alves, para mim, absolutamente normal. Sei que muita gente discorda, mas entendo que a convocação do Daniel Alves faz parte da coerência do trabalho do Tite. Acredito até que o Danilo vai ser o titular, mas nessa facilidade de entrar, de você armar o jogo, segurar, experiência e a liderança do Daniel Alves, você pode gostar ou não gostar do Daniel Alves, né? Eu critico até a escolha dele jogar lá no Pumas, no México, com propostas que tinha aqui no Brasil, por exemplo, do Atlético Paranaense. Mas enfim, são escolhas e eu não entendi nenhuma aberração Danilo e Daniel Alves. Para mim, tudo normal. Alexandre, que vai ser o titular da lateral esquerda para mim. E aí você tinha alguns laterais que poderiam ser esse, aquele e tal. Ele escolheu o Alex Telles do Sevilha. Eu entendo que seria o Arana. Mas uma lesão, infelizmente, o tirou da Copa do Mundo. É garoto, vai estar no próximo ciclo para a Copa do Mundo de 2026, certamente. Tem um potencial enorme. E essa saída do Arana já há algum tempinho, né? A lesão dele grave, operou, já está no processo de recuperação, mas só vai jogar o ano que vem. Provavelmente nem o Mineiro ele vai jogar. Só lá para o Brasileiro do ano que vem. Libertadores do ano que vem, a Atlético a tendência é que vá para a Libertadores, enfim. E o Alex Telles, que é do Sevilha, era um dos caras que foram convocados nesse ciclo. Também nenhuma novidade, vai ser para mim reserva. Os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva são os titulares absolutos de todo esse processo, né? Última Copa do Thiago Silva, certamente assim como o Daniel Alves, está com 37 anos. Aí você tem o Militão, que foi convocado em todos também absolutamente normal, quero crer. E aí depende do próximo treinador, né, que o Tite sai, mas que Marquinhos e Militão devem começar o novo ciclo da próxima Copa como os titulares. E aí você teve o Bremer do Juventus convocado. Poderia ser o Gabriel Magalhães do Arsenal, poderia ser qualquer, enfim, você teve vários jogadores convocados, né, nesse ciclo, mas por o cara jogar na Juventus, tá em grande fase, acostumado com futebol europeu. Então, também não vi. É uma novidade, porque você tinha vários que você. Para ver quem seria o quarto jogador aí, porque os três a gente já sabia. E foi o Bremer, foi bem escolhido, estava na última convocação, não dá para reclamar. Ele falou, o Tite, em relação a meio-campistas, eu vou falar em volantes, né? Assim, dos caras que jogam primeira e segunda posição ali. Casemiro, Fred, Fabinho e Bruno Guimarães. Bruno Guimarães jogando enormidade. Fred chegou a ficar no banco de reservas, às vezes joga, tem jogado menos. O Casemiro chegou a ficar no banco de reservas ao trocar o Real Madrid pelo United, né, o Manchester United. Mas acredito que aos pouquinhos Casemiro e Fred vão ser os titulares, já começam a jogar mais nos seus clubes na Inglaterra. O Fabinho também vinha convocado, então eu acredito que Casemiro e Fred serão os titulares. Eu jogaria com o Bruno Guimarães fácil. O Bruno Guimarães, Casemiro e Bruno Guimarães. Mas enfim, o Brasil está bem servido nesse quarteto aí. Acho que o Fabinho é mais substituto do Casemiro e o Bruno Guimarães briga mais com o Fred. Sendo que você pode até jogar só com o Casemiro, trazendo o Paquetá, como fez uns testes também o Tite. Numa situação que você precisa ganhar, ou uma seleção um pouco mais fraca, ou se o time está empatando ou perdendo, você pode colocar o time mais ofensivo, você pode recuar o Paquetá e colocar um cara mais agudo. Também é uma possibilidade. Mas enfim, esses quatro, nenhuma novidade. Aí eu vou falar dos caras de articulação, né? Tem os volantes e os articuladores. O Paquetá, acho que ninguém tinha dúvida nenhuma, vem sendo titular. Todo o processo, inclusive fazendo esse teste como até segundo homem do meio campo, ali o segundo volante, né? Então o Paquetá para mim acho que não tinha dúvida. E aí a dúvida era o Felipe Coutinho ou o Everton Ribeiro. Eu venho batendo na tecla, quem me acompanha no Twitter lá já há algum tempo, que a fase, a temporada de Everton Ribeiro e Felipe Coutinho não tem comparação. Não tem comparação. Muitos acreditam
né? Muitos acreditam a convocação do Everton Ribeiro, a do Felipe Coutinho. Pode até ser, eu não sou o dono da razão. Mas eu acredito que pela fase dele na Inglaterra péssima e a fase do Everton Ribeiro, não tinha dúvida, pelo menos eu acreditava que, indiferente à lesão, que já que ele vai demorar de 4 a 6 semanas para se recuperar, né, tá fora da Copa, mas eu acho que independente da lesão, o Everton Ribeiro jogaria nessa função aí com o Paquetá, penso eu. E aí você tem o ciclo de, poxa, quantos e quantos atacantes foram convocados, né? A dúvida era se o Gabriel Jesus ia ser convocado ou não. Eu tenho dito e escrito lá no meu Twitter também, vocês que acompanham lá, que o Gabriel Jesus seria convocado. Ele está jogando muito no Arsenal. Está jogando muito. Tá? Não à toa que ele é o líder do campeonato inglês. Era figurante ano passado, e não só por causa do Gabriel Jesus, claro, mas também por causa do Gabriel Jesus, que chegou a ficar aí 4, 5 jogos sem marcar, marcou agora nessa última rodada do inglês, mas ele é importantíssimo para o time. Ele e o Martinelli, importantíssimo, cada um com sua característica. Né? O Martinelli mais agudo, que foi a novidade para mim entre os atacantes, e o Gabriel Jesus, aquele cara que até pela dedicação na outra Copa do Mundo, quando ele, acho que o Tite prejudicou ele com aquele esquema de marcar, acho que dessa vez ele veio para ser mais centroavante. Mais centroavante podendo, claro, batalhar e tal, mas mais ali com o Pedro, mais ali com o Richarlison, nessa função de mais o cara mais centralizado ali, penso eu, mas podendo jogar pelos lados também. Mas acho que com tantas opções pelos lados, e aí vamos falar da convocação do Rafinha, que a tendência é que seja titular, do Vini Júnior, que eu acho que vai começar no banco, mas pode ser titular desse time, do Antony, que é cara que vai entrar em todos os jogos da Copa do Mundo, seria uma espécie de Denilson, né? Quando jogavam na seleção brasileira. Você tem o Rodrigo, que também vai jogar pelos lados, né? Enfim, aí os convocados foram pelos lados Rafinha, Vinícius Júnior, Antony, Rodrigo, Martinelli. Acho que os caras mais centralizados era o Pedro, que para mim não tinha dúvida nenhuma, para mim junto com o Richarlison. Acredito que o Richarlison será o titular e o Pedro aquele reserva que vai brigar, podendo até conquistar a vaga ao longo da Copa. E o Gabriel Jesus será um cara assim para fazer parte do grupo que deve jogar pouco. Eu acredito que deve jogar pouco. Ele e o Martinelli, apesar de convocado com méritos, estariam na minha convocação também, devem jogar pouco. Mas enfim, é uma seleção para mim excelente, para mim uma das favoritas. Eu sempre vou colocar Brasil, Alemanha, a França, pelo potencial, apesar de já ter alguns desfalques aí, né? Mas pelo potencial, Brasil, Alemanha e a própria Argentina, a última do Messi, um ciclo muito bom, campeão da Copa América. Acho que acredito eu que não saia o título desses 4. Tem seleções, claro, se você vai pegar uma Espanha, você pode falar de uma Inglaterra, você pode falar de uma Bélgica, enfim, você tem várias aí emergentes, sempre em Copas, mas não acredito que saia dos 4, até pela fase maravilhosa de Brasil, Argentina, Alemanha nem tanto assim, mas a força da Alemanha é inegável, e individualmente, embora coletivamente não esteja mostrando o seu grande momento, mas a França individualmente é uma grande seleção. Então acho que não sai disso aí, concordo com a seleção e sou bem honesto com vocês. Não mexeria em nada aí não. Firmino não convocaria, o Gabigol, que é um cara importante, mas você vai levar para não jogar, porque você tem o Pedro ali. Ele não ia colocar o Gabigol pelos lados, porque o Gabigol não tem a velocidade que ele, do esquema tático dele, que tem o Rafinha, que tem o Vinícius Júnior, que tem o Rodrigo, que tem o Martinelli. Então ele ia brigar ali com o Pedro, com o Richarlison, com o Gabriel Jesus. Não seria nenhuma loucura você o Gabigol e não trazer o Gabriel Jesus. Não seria nenhuma loucura, por exemplo. Né? Mas entendi, compreendi, e pelo que o Tite fez e pelo que ele convocou, para mim, sem nenhuma novidade, estou muito confiante que o Brasil possa sim conquistar o título na Copa do Mundo daqui a pouquinho lá no Catar. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!